Estou aqui com o Mário Salvador, meu querido mestre, querido, que mudou minha forma de trabalhar nos últimos anos, para a gente falar sobre o novo livro dele, Duas Caras de Nina. Ontem, antes de ontem, eu publiquei no Instagram sobre esse livro e uma colega veio me perguntar onde eu consegui. Então, a gente consegue na amazon.com.br, ou versão Kindle ou versão impressa. É em espanhol, né, Mário? Por enquanto. Por lo momento está en español e está en catalán tamén, aquí, que é Hum. unha lengua da España tamén. Temos a tradución no portugués, pero todavía non temos unha editora que teña o interese. Por enquanto, estamos dando um jeito. Se apresenta para quem não te conhece, do jeito que fizer sentido para você. É do jeito que você está nesse momento. Bueno, eu son un psicoterapeuta con 40 anos de experiencia, levo 40 anos traballando neste oficio. E destos 40, 25 polo menos, tamén treinando outros colegas, treinando principalmente na España, pero tamén eu descubrín que fai 10 anos tamén estou treinando no Brasil, estou treinando na Rusia, estou treinando na Eslovenia, na Italia, de cando en cuando tamén en Austria, e Ecuador, e outros países. E hoxe en día a miña principal actividade é o treinamento de compañeiros, de colegas e da supervisão dos meus colegas. E tamén dedico unha parte importante do traballo a escribir e palestrar, palestrar a lo onde me chaman, ¿no? Como, por exemplo, tú, ¿no? Así que aquí estou para compartillar meu coñecemento, miña experiencia, o que faga ben á audiencia. E a tua forma de trabalhar é incrível. E no relato das sessões de Nina, no livro Duas Caras de Nina, fica muito claro a tua forma de trabalhar. Conta pra gente um pouquinho. Duas Caras de Nina. De onde vem, qual a proposta, né? Você traz uma jovem com literalmente duas caras, né? Uma cara aparentemente normal nessa vida aqui fora e outra muito triste, com ideias suicidas. Sí, este libro xurxe por un convite, unha estudante da miña treinamentos aquí na España, o seu marido ten unha editora e eles pediron a min de escribir un libro para esta colección que eles teñen de libros tan estéticamente tan lindos, porque teñen unha estética moito fina, moito preciosa Delicada. para mí, Uhum. delicada. E eu dixen, bueno, vamos ver, porque non é o meu estilo habitual de escribir, así que estuve un tempo pensando, non, como o que podía contribuir, e claro, como eu teño moitos casos de atendementos, pero tamén de supervisores, en algún momento, e últimamente tamén estou moito enfocado no fenómeno da disociação, veo esta historia de Nina, non? Veo esta. E comecei a criar este diálogo, que é un diálogo inspirado na realidade, nun caso real, e, e coa miña intención é de ofrecer algo verdadeiramente divulgativo para a população xeral, para o máximo público posible, porque sempre quixen de facer algunha literatura que poida contribuir á educação, a psicoeducação da população, de coñecer este fenómeno da traumatização sutil e non tan sutil, e a disociação como um primo irmão da traumatização, verdade? Pero também um pouco para refletir na sociedade como todos vivimos nesta maneira tan alienada de nós mesmos, verdade? Porque o caso de Nina, esta parte aparentemente normal, e
todos temos uma parte aparentemente normal, que é mais ou menos funcional e vamos a trabalhar e fazemos nossas tarefas domésticas na casa, pero tamén todos levamos unha parte de nós oculta, escondida, probablemente entristecida en alguna medida, en algún grado, ¿verdad? E probablemente máis ou menos descoñecida, inclusive para nós mesmos. Hai moitas das nosas condutas habituales das que nós non sentimos que temos control, porque esas partes escondidas, esas partes tamén inconscientes están motivando principalmente as dinámicas das nosas relações e especialmente das nossas relações de intimidade. ¿No? Quando você fala, né, que não, muitas vezes a gente não sabe dessas partes escondidas, é sobre isso que você fala da Nina ter duas caras? Sí, efectivamente, porque Nina, que é unha muller de uns 20 anos, unha xove, ela leva unha vida aparentemente funcional, ela é capaz de ir á universidade, de ter unha vida social non moi rica en cores, non moito rica, pero aparentemente normal. Ela se relaciona, conversa, pero nos fins de semana ela fica na sua casa, fica sozinha, fica sin ganas de socializar, ¿verdad? E nos fins de semana ela entra nessa cova, na cova da tristeza, na cova do aillamento, na cova da depressão com suas ideias suicidas. Em alguma medida, também, acredito que moitos de nós levamos, non de unha maneira tan extrema, verdad? Pero quantos de nós estamos tanto distraídos nunha actividade frenética de facer e distraimento en moitas coisas para evitar contactar con noso silencio, para evitar o contactar con esa vida íntima máis oculta, máis profunda, verdad? Pois Nina tamén está nesos dous lados, pero no caso de Nina, porque o seu trauma era moito doloroso, no fin de semana, quando diminúe a actividade, o tempo estruturado de ir á universidade, então fica en conexión que esa parte dolorosa dela, verdad? Da qual normalmente escapa, pode fuxir na actividade. E como digo, penso que todos temos unha Nina escondida e unha Nina na superfície. E uma Nina aparentemente normal que vai para o processo terapêutico porque sofre. Sí, efectivamente, Você, efectivamente. você falou da dissociação, né? E você usou um termo no livro que eu quero repetir. Dissociação como mecanismo de manejo do mundo emocional. E é um tema que tem te interessado muito. E você traz a dissociação de uma forma quase que inclusiva no dia a dia da rotina dos aparentemente normais. Porque por muitos anos, o conteúdo que nós brasileiros tínhamos de dissociação é o transtorno dissociativo de personalidade. E você traz a dissociação humanizada, sabe? Incluída no nosso dia a dia como um mecanismo do manejo do mundo emocional. Conta pra gente. Sí, moito normalmente os psicoterapeutas e os psiquiatras falan destas grados máis extremos da disociação como trastornos, verdad? Porque o trastorno é unha disfuncionalidade que afecta moitas áreas da vida da persoa, no traballo, na familia, na vida social, moitos, no sono, por iso chama trastorno, estamos falando dun grau moito elevado de disociação, moito disfuncional, pero todos vivimos nun grado
não tão disfuncional, pero que cria problemas. Estamos nas sociedades, temos as sociedades que consumem mais fármacos que nunca. Precisamos de tomar fármacos para dormir, fármacos para baixar a ansiedade, fármacos para, inclusive, para ter fame ou para ter uma vida sexual, que são mecanismos naturais, homeostáticos, ¿verdad? Que quando estamos regulados, quando estamos em conexão social, quando as nossas relações são boas, nutritivas, não precisa. Nosso organismo está desenhado de uma maneira perfeita. O nosso corpo está desenhado para se curar, regenerar e voltar à sua homeostase natural. Pero criamos uma cultura muito orientada aos resultados. Desde muito pequenininhos somos adoctrinados na consecução de resultados, de valorar a nossa estima, a nossa autoestima, em função dos resultados, dos sucessos que temos. Assim que desenvolvemos muito músculo em encher-nos a autoestima, conseguindo, fazendo coisas, fazendo Aos coisas. olhos do que o outro espera, né? Aos olhos do que o outro espera. E isto é o preço de sacrificar nosso mundo emocional, nossa vida emocional, que fica não olhada na interioridade de cada um de nós. Aqui começa um tipo de desconexão, porque dissociação é desconexão. É uma desconexão de aspectos da nossa vida, de aspectos da nossa realidade. Assim que temos este modo de vivir onde nosso corpo pode estar aqui, nossa mente pode estar viajando noutros ambientes, verdade? E isto E é comum a talvez seja o todos. único lugar que você está liberto, né? Porque Pode ela ser, pode ir por qualquer lugar. ou não. Se nossa mente está cheia de ideologias, de adoctrinamentos, tampouco a nossa mente está liberta, tampouco. Pero pode viajar, pode pensar livremente. Não está tanto ligada ao corpo. Esta é uma capacidade muito importante, muito interessante. Pero moramos e habitamos na nossa vida cotidiana desta maneira, alienados de nós mesmos. E esta é uma dissociação muito comum, muito habitual. Não prestamos atenção a esta dissociação porque não cria problemas extremos. Então, Assim, há um certo nível de depressão na nossa sociedade, mas não tão grave como para chamar a atenção, para ser internados psiquiatricamente. Pero podemos ver, por exemplo, depois da Covid, quanta população emergiu com estas crises de ansiedade, depressões. Por quê? Porque todos esses distratores habituais foram cortados, verdade? Assim que eu gosto de incluir esta ideia da dissociação não somente como no grau de transtorno altamente sim. disfuncional, Uhum. mas também como uma maneira no que estamos vivindo cotidianamente desta forma alienada de nós mesmos, desconhecida de nós mesmos. É esse conceito da dissociação que você traz que enriquece a nossa prática clínica e tranquiliza o paciente quando ele sabe que isso é possível. Porque você vai integrando essa dissociação e vai contando sobre essa dissociação no dia a dia. E que não necessariamente é um transtorno de identidade. Efetivamente, Uhum. efetivamente. Então, o livro As Duas Caras de Nina pretende oferecer para a população também uma ferramenta para refletir, para se Uhum. encontrar com o mesmo, para se fazer perguntas e para fazer uma reflexão de quais aspectos de nós mesmos são desconhecidos para nós, quais aspectos de nós mesmos a vezes rejeitamos de uma maneira muito
hostil incluso, muito crítica, autocrítica, muito despreciativa para nós. Você traz essa provocação no livro, né? Porque é muito gostoso ler o relato das sessões com a Nina, e é um gostoso no sentido de conexão, de encantamento, porque é possível ver a capacidade do terapeuta, né? Que na verdade é você, a capacidade desse terapeuta de se conectar, de aceitar a Nina no momento que ela está, de aceitar que ela consegue ir, ela pode ir até aquele lugar, naquele momento, e encontrá-la ali da sequência. Essa tua forma, esse teu manejo de trabalhar com a dissociação, ele é curativo, né? E aí, depois que acaba o relato da sessão, né, do processo, você vai trazendo conceitos teóricos e vai instigando o leitor, né? Ó, isso aqui que eu estou falando te leva a qual lugar da tua história? Qual a sua outra cara? De onde que ela surgiu, né? É uma delícia. Así é. Bueno, como tú conoces, Claudia, mi forma de trabajar es altamente relacional. Eh, e o porquê é simplesmente por uma inspiração do que nos faz mais humanos, porque somos altamente sociais, somos altamente dependentes das nossas relações sociais. E por outra banda, a dissociação acontece baixo duas circunstâncias principais, quando para manejar experiencias emocionais altamente desbordantes, altamente intensas, insoportáveis, e também por a falta de uma conexão humana que nos apoie, nos acompanhe, nos conforte. Então, nosso sistema nervoso não pode aguentar tanta dor. E aí E ele se retira. está diseñado para cortar com a dor, separar, desconectar da dor. Assim que eu digo na minha ensinança como então o antídoto da dissociação é a conexão. A conexão primeiro social, a conexão numa relação humana de empatia, de sintonia, de respeito, para seres capazes de conectar também com a nossa experiência, porque a nossa dor é nossa experiência. Está esperando que algum dia possa contar uma história a nós, sim? Você traz um capítulo do livro que diz assim, como é que é? Sem lótus, não há lodo, né? Como você fala em espanhol? Sin loto no hay lodo, sin lama no hay loto, sin lama no hay Isso. lodo. Português. Você quer dizer que sem lama não há lodo. Uma coisa está interligada na outra. A cura vem pela dor. A dissociação vem pelo aquilo que é insuportável ficar. E a partir do momento que eu conecto, eu tenho a possibilidade da cura. E nós, terapeutas, somos uma ferramenta importante nisto. Isso fica muito claro no livro, né? Porque a Nina fala várias vezes, várias tentativas de intervenção, ela diz assim: dói demais, eu não quero falar sobre isso. Né? Você recua, aguarda um outro momento, né? E você dá um sorrisinho, né, quando eu falo isso, porque é o que você faz nos seus ensinamentos. Você recua como um bom pescador e aguarda. Sim, é. Sempre com muito respeito, pero sempre também muito atento a me relacionar com todo o mundo complexo de uma pessoa.
A pessoa que diz, não quero falar disto porque é muito doloroso, a sua dor também é seu, também é uma parte dele. E quando fazemos isto, estamos rejeitando uma parte de nós, excluindo essa parte de nós de ficar numa relação social. Assim que os terapeutas temos que aprender de relacionar-nos com a parte que está mais na superfície, que diz, não quero falar do meu dor, pero o meu dor é meu também. Assim que queda outra parte, fica sozinha, fica abandonada, fica invisível. Assim que os terapeutas temos que, Do mesmo sim, jeito que essa parte ficou invisível, desprotegida na primeira infância. do mesmo jeito, Então, o que a Nina faz com ela hoje com 20 é o que fizeram com ela com 5, 6. efetivamente. Eu digo, o trauma foi uma vez um assunto interpessoal entre dois ou mais seres humanos, pero agora mantém-se como um assunto intrapessoal. Da mesma maneira, tratamos nossa experiência, nossa dor, de uma maneira que é uma réplica de como foi tratado no nosso passado, digamos. E os terapeutas temos que ver estes mecanismos fóbicos, estas fobias, como fugimos da nossa experiência. Se fugimos da nossa experiência, esta experiência nunca pode ser processada, nunca pode ser curada e nunca pode ser associada, porque o contrário da dissociação é a associação, a integração, que, que, que quer dizer que essa experiência que fica aí almacenada na nossa corporalidade não foi transformada, não foi processada. Então, esse dito, não há lotus sem lama não há lotus, que é de Thich Nhat Hanh, ele, Sim. este maestro espiritual, foi quem acunhou este termo. Para mim gosta muito porque eu sou um seguidor dele. Uhum. Faz muito sentido porque construímos uma sociedade muito fóbica da dor. Fazemos muitas coisas para fugir da nossa dor, para estar entretenidos, distraídos sempre, ou para tomar fármacos para evitar. Evidentemente hay que evitar a dor física, não é necessário. Pero estamos falando do sofrimento emocional. Esse sofrimento emocional fala de uma história que nós mesmos vivimos num tempo passado e que não pode ser contado a ninguém. E se é verdade que para sobreviver temos muitas vezes que deixar esta dor a um lado, porque não há o ambiente, não há o contexto, não há o apoio para que essa dor seja bem tratada, bem recebida. Logo convierte num hábito. E muitos anos depois, a pessoa sigue manejando sua vida emocional da mesma maneira, não Fielmente, permitindo, né? De uma fielmente. maneira leal aquilo que fizeram com ela. Sim, porque tem as lembranças. Quando eu mostro o meu dor, não é bem recebido, não é bem tratado. É julgado, é rejeitado, é humilhado, ou o que seja. E essas memórias são muito fortes, muito dolorosas. Por isso, essa dissociação fica como um mecanismo que se convertiu num hábito e ainda muitos anos depois, a pessoa esqueceu de voltar para ajudar a sua ferida, para acercar-se e dar um cuidado amável, uma escuta amável à sua própria ferida. Assim que esta é a minha ensinança, e porque é verdade que abraçando a nossa dor, este pode se transformar, transmutar e dar passo a uma humanidade, a um senso de uma humanidade mais elevada. Isto que nos faz mais puramente humanos, o amor, a solidariedade, o altruísmo, a generosidade, a compaixão, são qualidades que nos destacam como humanos, pero que estão taponadas
pela dor, pelo sofrimento, pela raiva, pela vergonha, todas as ah, manifestações emocionais em torno à dor. Você usa muito o termo no livro desesperança, né? Que a Nina não tem esperança. E a partir do momento que no processo ela passa a ter esperança, as defesas dela baixam e aí ela consegue começar a integrar a sua história. É verdade, porque o que é desesperança? É a renúncia ao que um dia foi esperança. E que não tem que ser Esperança, feito. esperança é o que esperamos. E o que esperamos, todos os seres humanos esperamos ser aceitados, esperamos ser amados, esperamos gostar, esperamos ser tratados com respeito e afeto. Esperamos que quando estamos sofrendo alguém venha perto de nós e conforte e acompanhe. Isto é humano. Não somente no Brasil, na China, na Índia, é a mesma necessidade. Pero quando isto que esperamos é truncado, é traído, é falhado, é negligido, todas as manifestações, a maneira de sobreviver a isto é tratar de não esperar. E a desesperança é um polo extremo deste, não esperar. Porque é muito mais doloroso esperar quando não vem nunca. O outro não vem nunca, ou vem mal, ou vem de uma mala maneira. E tratar de sobreviver e de nos adaptar a viver sem amor, a viver aceitando dolorosamente. Não merecemos amor, não somos valiosos, Não não preciso, importamos, não precisamos, não. Exatamente, todos estes mecanismos que tratam de cortar o fluxo do sistema para buscar uma relação social que não é boa, é feia, e tratar de não sofrer mais da conta. você traz no livro, né, a questão da corporalidade, de que tudo está no corpo, e de que muita coisa aqui não sabe, mas o corpo sente. E você faz essa integração. Até agora você foi falando um pouquinho disso. Muitas vezes o paciente, ele acha estranho, né? Ele acha estranho num primeiro momento. Presta atenção no teu corpo, veja o que o teu corpo está falando. Como assim? Né? Ele acha estranho quando vai abrindo um espaço interno, que é uma expressão que você usa, né? Vai dando espaço, né? Vai deixando acontecer com curiosidade. Ele acha estranho porque ele fala assim, tá, mas eu não estou fazendo aquilo que eu vim fazer. E você traz para o corpo, que é o nosso primeiro registro. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre. Não? Você traz esses Em, conceitos no livro também. sim, a identidade do ser humano constrói de baixo arriba, porque se pensamos no ser humano quando é um bebê recém-nascido, ele é todo sensorialidade. O bebê é um mundo de sensações físicas, corporais. E o cuidador primário, normalmente a mamã, tem que responder, tem que fazer coisas para calmar esse mundo quando esse mundo começa a sentir desconforto, mal-estar, tem que fazer algo. Alguém do mundo externo tem que fazer algo. Assim que a primeira linguagem é a linguagem das nossas sensações físicas, no nosso corpo. Posteriormente vai acumulando a linguagem das emoções, que vai informando do que acontece e interações entre o nosso mundo físico interno e o mundo externo. As emoções informam o mundo externo
do que está acontecendo no nosso mundo interno e demandam uma reação. Posteriormente, à medida que vamos crescendo, madurando, vêm as cognições, as crenças. Isto é muito posterior, porque o nosso cérebro cognitivo não está ativo mais que a partir dos 2 anos, aproximadamente. Assim que são sensações, emoções, crenças e, finalmente, o propósito vital, o significado. Assim que construímos de baixo arriba. A nossa corporalidade, o nosso corpo, é como a caixa negra que levam esses aviões, que levam registrada toda a trajetória de nossa vida, incluída a nossa vida pré-natal, incluída. E lembra todo. Não é possível não lembrar. Quando as pessoas dizem eu não lembro minha infância, estão referindo, não lembram explicitamente, mas seu corpo sempre lembra. Seu corpo, nosso corpo lembra como é a experiência de estar perto de um outro corpo humano, por exemplo. Quando recebemos um abraço de outro, podemos experimentar muitas coisas. Se temos uma boa história, nosso corpo relaxa num abraço afetivo. Se não temos uma boa história, quando alguém, inclusive, se dá um abraço afetivo, nosso corpo tensa, porque tem lembranças do que acontecia na proximidade de outro corpo humano, normalmente a pessoa que principalmente oferecia os cuidados. ¿Verdad? Así que nosso corpo tem toda essa história. Temos que, se queremos integrar nossa experiência, e nossa experiência é sentida no corpo, como dice Antonio Damasio, o corpo é o órgano de experiência. A mente pensa sobre ela. Assim que se queremos fazer uma cura profunda da nossa experiência, da nossa dor, temos que contar e chegar ao corpo, sem dúvida. Você está dizendo uma coisa que eu queria trazer uma reflexão. Então, quem aqui está nos ouvindo, que seja terapeutas, que sejam não terapeutas, né? Se o meu corpo traz reações de rejeição, de tensão, de mal-estar, mesmo que aqui fora esteja tudo bem, é um sinal de que tem uma história a ser contada e de que é possível, com tratamento, com uma psicoterapia direcionada a trauma, é esse o nome? A gente pode dar esse nome? É possível integrar, desbloquear, para que essa pessoa possa ficar mais leve, menos agitada, menos em estado de alerta, na busca desse bem-estar e da cura. É possível. Uma pergunta. Porque muitos, Mário, não sabem que é possível. Eu acredito que é possível. É possível, absolutamente é possível. É. Nosso sistema nervoso começa a reagir desde muito cedo nas nossas vidas. Na vida intrauterina, começa a reagir o ambiente bioquímico emocional externo. ¿Verdad? Isso sabemos pela ciência, hoje em dia também. Assim que nosso sistema nervoso vai carregado de muita informação. E nosso sistema nervoso é um órgano de percepções. Tem um costume do que está mais habituado a perceber desse mundo externo. Claro, os humanos somos os mamíferos que vivimos mais longo tempo com os nossos cuidadores. Outros animais podem estar maduros em 2 anos, ou inclusive em menos, mas os humanos não menos que 17, 18, 20 anos, dependendo dos Hoje, um mesmos. pouco mais. Sim, também no Brasil. Também no Brasil. Só no Brasil? Aí não? Também, 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 Ah, tá. Uhum. também. Sim, sim. Assim que, se moramos com os mesmos cuidadores,
fazemos as conductas, as reações dos nossos cuidadores predecibles. Esse sistema nervoso tem, então, muito costume do que antecipar, do que pode esperar. E logo generaliza isto, porque vai a outras relações íntimas, com a sua percepção. E se, por exemplo, uma pessoa estava crescendo num ambiente violento, com um pai alcoolizado, tudo isso é o que antecipa. Organizou o seu sistema nervoso como um alerta permanente, verdade? Sim. E agora está, por exemplo, inclusive com o terapeuta, pode estar percebendo o terapeuta como ameaça, potencial ameaça, crítico, violento, julgador ou abandônico. Ainda que isto não acontece com o terapeuta, pero o seu sistema nervoso bem acostumado a perceber o cuidador de uma maneira. Assim que as terapias profundas do trauma têm que aceder ao corpo e ajudar que esse sistema nervoso descargue e podamos facilitar uma condição para transformar essa percepção, para descargar e facilitar que o corpo entregue essa informação que está todavia atrapada e atada a essa história antiga no passado. Tudo isso que você está trazendo, né, me traz a seguinte ideia, quer ver? Você fala do carinho, da empatia, do amor. É a melhor medicina, é a cura. O que você quer dizer isso para as Ninas, para a Nina do livro e para as Ninas que moram dentro de cada um? Verdade, sempre digo que a relação terapêutica tem que prover o antídoto do que fizeram daninamente as relações prévias, verdade? E também isto sabemos pela ciência. Os cientistas demonstraram e descobriram isto, como os nossos hormônios do bem-estar, como serotonina, dopamina, oxitocina, que são hormônios da vinculação, hormônios da tranquilidade, da felicidade, são geradas pelo nosso sistema nervoso, pelo nosso organismo, quando estamos em relações empáticas, em relações seguras. Por isso eu digo aos meus estudantes, vocês são a melhor droga. Porque simplesmente responde a como funciona nosso sistema nervoso quando estamos conectados numa relação segura, empática, compassiva. Esses hormônios começam a gerar-se internamente, porque estamos desenhados para isso. Nosso corpo, nosso sistema nervoso está desenhado para fabricar esses hormônios do bem-estar. Claro que quando esse sistema nervoso todavía está percibiendo o entorno externo como ameaçante, perigoso, não pode produzir estes hormônios. Está produzindo outro tipo de hormônios, o cortisol, a adrenalina, que são hormônios do estresse, hormônios para a loita. Assim que temos que criar estas condições. Temos que ajudar primeiro a percepção de que agora mesmo a pessoa está numa relação diferente, numa relação segura e que tem que ser, ademais, empática, sintônica. E isto vai produzir um efeito no corpo. Quando sentimos olhados, quando sentimos escoitados, compreendidos, nossos corpos afloxam, nossos corpos relaxam. É matemático. Não é uma teoria, é uma experiência. Você sabe? Sim. Hoje, né, eu cheguei na academia e eu cheguei e me percebi ereta, né, e me sentindo à vontade naquele lugar. E eu falei, nossa, aqui é meu lugar. E aí eu fui me lembrando, né, de cenas da minha vida em que eu chegava no lugar meio assim, né? Parece que ninguém está me vendo, parece que isso não é comigo, parece que eu sou estranha aqui.
E essa sensação de segurança, né, traz paz, traz tranquilidade, traz energia. E eu acho que assim, eu entendo nos teus ensinamentos que é disso que você está falando, né? O tempo todo é disso. E que não precisa ter pressa, não existe um trabalho feito desta forma, de uma maneira rápida, né? O vínculo não é rápido, acalmar o sistema nervoso não é rápido. É possível identificar que aqui é um lugar seguro e eu desmonto, mas esse lugar precisa ser construído. Hay una paradoxa aquí, porque tamén os terapeutas vimos dun adoctrinamento dos resultados, dun adoctrinamento de relacionar nosa competencia, nosa valía en función dos resultados. Así que moitas veces o terapeuta mesmo, para confirmar a súa capacidade, a súa valía, puxa, ten presa. E sabe, hai unha cousa que é absolutamente natural. Non podemos crescer máis a prisa do que podemos crescer para crescer bem. Sim. Não podemos dormir mais a prisa do que naturalmente precisamos dormir. Não podemos fazer as nossas digestões mais a prisa do que o nosso corpo precisa. Assim que Essa palavra pressa é pressa? pressa, sim, Ah, pressa, tá. Uhum. pressa, pressa. Não podemos. Nosso corpo está perfeitamente desenhado, tem os seus próprios ritmos. Assim que na cura, na terapia, devemos respeitar isto. Claro, há uma paradoxa, e é que quando o terapeuta afina a sua capacidade de observação e de intervenção e usa usa simplesmente o que promove uma conexão humana natural. O processo acontece com mais pressa. Esta é a paradoxa. É, porque, na verdade, se tem a conexão, flui. E Se porque vamos flui, porque tem a vamos mais velocidade. profundo. E Sim, vamos mais profundo, é, sabe? Agora, construímos tantas terapias tecnificadas, mais orientadas e focadas na técnica, o preço de ailhar o componente importantíssimo das relações. E não funciona. Não pode funcionar de uma maneira profunda. Você tem que colocar a técnica ao lado das relações. sim. Por Então isso, funciona né, muito mais Mário? poderosamente. Por isso a importância fundamental do terapeuta se cuidar, né? E é um se cuidar não só com aprendizagem teórica, né? É um se cuidar aqui, ó, num bom processo terapêutico, numa boa supervisão. E isso é o que faz a diferença. É o que faz a diferença. Não há outra boa opção. Um dia você disse assim, numa supervisão que a gente estava tendo, né? Não foi essas as palavras que você usou, mas você disse assim, falando para a gente, né? Todos ali, né? Na busca desse aprimorar, né? E os casos que a gente leva para a supervisão têm a ver com a gente, né? E aí você disse assim, olha, né? Não dá para falar que tá tudo bem com a gente, né? Que a gente veio de um bom lugar. E é isso, né? Até o nosso interesse por estar nesse lugar falando desse tema, não existe lama sem lodo, não é? Então, assim, para nós terapeutas estarmos conectados com esse tema tão profundo, é porque a gente conhece a escuridão. Isso, para mim, assim, é magnífico, sabe? A gente sabe onde é a escuridão, a gente sabe, né, como é a escuridão, cada um com a sua, mas para chegar na claridade, você tem que saber que teve a escuridão. Isso me faz pensar. Você disse algo parecido, assim. Né? Sí. Quando integramos e avançamos o nosso sofrimento, hacemos mais sábios, mais claros, Sim. mais livres também, mais espontâneos.
mais naturais, mais humanos. Você E isto transforma a requiere, fala em poesia, exatamente isso. Você transforma em poesia, é isso. Casais que têm tido filhos agora, que seja um casal de 30, 40 anos, que eles têm, né? Eu tenho observado uma mudança de padrão na maternidade e na paternidade. E eu estou aqui um pouco ressabiada e aguardando esses filhos, né? Então, é não amamentar, primeiro mês, na academia mesmo, tinha uma mulher grávida, não deve ter passado 4 semanas, Mário. Ela está treinando. Aí eu pensei assim, gente, ela não deve estar amamentando, porque como que ela fica 1 hora e meia, 2 horas longe do bebê, né? E aí eu lembro da fala do Gabor Maté, que é assim, se existem pais que estão escutando teóricos de que você coordena o tempo do bebê, você não se conecta com o teu bebê. Então, está tendo uma mudança. Mães que têm leite falam assim: ah, não, eu prefiro ordenhar, deixo na mamadeira, porque aí eu posso ir para o shopping, eu posso fazer minha unha. São padrões diferentes de 10 anos atrás. Você tem visto isso aí na Espanha? Isso tem acontecido? Isso tem chegado para você? Porque, considerando tudo isso que a gente estuda, eu estou aqui pensando assim: onde é que está a presença? Onde é que está a conexão? Né? Alguns relatam: ah, mas o meu bebê é muito bonzinho. Quando o bebê é muito bonzinho, é um alerta para a gente. Então, sei, assim, eu tô aguardando, sabe? Um pouco aflita, na verdade. sim, está falando outra vez da dissociação, Das verdade? Porque, mães, das dos mães, neste pais. caso, dos pais. Está falando porque agora há duas necessidades em conflito. A Está dela e o do bebê. a necessidade da dela. Pero qual necessidade dela? Porque também uma mãe que está sana, curada, tem a necessidade de estar com o bebê. Pero quando há uma necessidade ferida de ser aceitada pela estética, e isto foi uma maneira muito importante para essa mulher, por exemplo, de parecer formosa, guapa, linda e cuidar a sua estética para receber este reconhecimento, a sua necessidade de sobrevivência está por enriba da necessidade de conexão com o seu bebê, da necessidade de uma mãe de sentir-se conectada com o seu bebê, ¿verdad? Porque a sobrevivência está sempre taponando essas necessidades mais naturais. E isto está acontecendo por este fenómeno que dixemos desta disociação. Estamos tan desconectados das nossas necessidades mais naturais e orientamos tanto o nosso fazer para ser aceitados pelo mundo externo. E aí toda esta impronta social da estética, por exemplo. Pode ser a estética, pero poderia ser o sucesso no trabalho também. Quantos pais estão tão orientados a ter sucesso no trabalho que abandonam afetivamente os seus filhos, verdade? Você disse uma coisa que eu acho que respondeu. Se essa mãe estivesse sã emocionalmente, Sim, ela estaria com o bebê. Quando ela sim, se ausenta, é porque tem uma necessidade de sobrevivência dela, da história dela, que faz com que ela não enxergue as necessidades do bebê. É isso? é isso, porque eu também olho mães e pais muito maduros, que eles sentem Uhum. essa necessidade de compartilhar o tempo, de viver o tempo dos seus bebês, dos seus filhos, Também vejo. porque sentem isso gosto, com gosto, com Uhum. disfrute, verdade? Sim. Porque as suas necessidades de sobrevivência não estão falando tão forte, estão calmas.
E então podem dedicar o que naturalmente solicita esse período vital de ficar conectados com os seus bebês. Porque o bebê deles já está cuidado, né? O bebê Porque o deles bebê, não está precisando sobreviver. exato, exato, Maravilhoso, maravilhoso. ¿verdad? Fala un poco de otros estilos, o estilo frío, estilo ansioso, y está esquecido explícitamente este estilo evitativo, pero que é un estilo de apego frío. Non acudimos nosos cuidadores pola expectativa de que non vamos a encontrar a eles. Sim. Ok. Faltou alguma coisa que você Non quer que, boa, mencionar? nós podemos estar falando outra hora ou 2 horas máis, pero gostaría de, bueno, gostaría de deixar unha mensaxe para todos, non? Da importância de dedicar tempo a nossa reflexão, ao nosso conhecimento, porque reflexão é o contrário de ação. A ação está sempre orientada ao mundo externo e a reflexão está orientada ao mundo interno. E temos que fazer as duas coisas, verdade? Porque mais e mais sentir-nos a gosto com nós mesmos implica conhecer-nos, implica auto-amar-nos, amar-nos a nós mesmos. E isso passa por amar as nossas experiências, a nós, o nosso sofrimento. Se não fazemos isto, estamos sempre buscando esta fonte do amor em outros. E isto sempre é temporal, sempre, a vezes outros amam, podemos ter sorte e estar com alguém que nos ama consistentemente, mas não sempre. Sim, Pero se colocamos essa fonte de amor internamente, é uma fonte estável dentro de cada um de nós. E passa e ajuda a nós a ter uma boa relação, uma relação de amistade interna com nós mesmos, com nossas experiências. E estamos aqui para isso, sim. para, diz o mandamento, amar-nos nós mesmos, amar o próximo como amamos nós mesmos. É. E até porque é isso. Não vou entender mais nada para dizer. É isso. Porque você traduz em poesia, meu amigo. É em poesia. Obrigado, Cláudio, obrigado.